Shalom, Hashem, Pai do Senhor, estamos começando o estudo de 1 Coríntios, no capítulo 12, sobre os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que vós ignoreis. Sabeis que quando os gentios éreis para os ídolos mudos, como éreis guiados, sendo desviados, por isso faço saber a vós que ninguém por o Espírito de Deus falando diz, maldito Jesus, e ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo de Deus. Variedades de dons existem, mas o mesmo Espírito, e variedade de serviços existem, mas é o mesmo Senhor, e variedade de atividades existem, mas o mesmo Deus e o que opera todas as coisas em todos. Cada um é dado a manifestação do Espírito para o benefício comum. A um, pois, mediante o Espírito é dada palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito, a outro fé, o mesmo Espírito, a outro dons de curas, o mesmo um Espírito, outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro gêneros de línguas, a outro interpretação de línguas. Todas, mas estas coisas operam em um só e mesmo Espírito, distribuindo individualmente a cada um conforme ele quer. Segue o capítulo 12, vamos, capítulo 12, comentar essa primeira parte do capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Bom, o que podemos dizer sobre esses dons, sobre essa organização da igreja, é que existem categorias de dons e operações do Espírito Santo para a manutenção, para o crescimento e edificação da igreja. As categorias são serviços diaconio e dons carismato e energemato, atividades, e operação, energomato, operação, atividades. E todas elas são dadas Didot, a manifestação faneroses do tom pneuma do Espírito para o benefício. É uma manifestação faneroses, toda manifestação do Espírito, seja em operações e atividades, energomato, seja em serviços, diaconio, ou seja em dons, carismato. E essas três categorias de espírito, que podemos chamar de faneroses, manifestação do espírito, fanerose do espírito, repetindo, que é serviços, dons e atividades, é dada para o benefício comum, sinfero. A faneroses é para o sinfero. Não existe faneroses do espírito para diversão, para coisa à toa, mas é para benefício, traz um benefício para as pessoas. E desses dons carismáticos, podemos enumerar a palavra de sabedoria, logos sofias, e a palavra de conhecimento, logos gnosis, e também o mesmo Espírito dá dom de cura, carismata, ismaton, cura. E também temos as operações energmata, dinâmino, operações de milagre, profecia, e outro
crises, discernimento de espírito, e outro gênero de língua, gene, glossó. Há outro, interpretação de línguas. Todas estas coisas operam, energue, em um só e mesmo espírito, distribuindo diário, individualmente, e diário, é casto a cada um, conforme Katos Bulete. Então, conforme o querer do Espírito Santo, Bulete, ele distribui diero. Então, não é obrigado a pessoa ter todos os dons, nem é para ter na igreja as pessoas com todos os dons, não é esse o objetivo, mas para haver uma união, para haver uma operação comum no Espírito, um só Espírito, para a edificação sincero do corpo de Cristo, a igreja. A segunda parte do capítulo 12 de 1 Coríntios, devido ao curto tempo de 10 minutos, nós não vamos prosseguir para não ficar apertado. Vamos continuar na primeira parte, chamar a atenção para algumas aplicações. Primeiro, na igreja, nem todos têm que ter todos os dons, e nem todos têm que ter uma espécie de dom. Por quê? Porque é segundo a vontade do Espírito, bulete. Então não se pode dizer que só numa igreja todos têm que falar em línguas, ou todos têm que profetizar, ou todos têm que servir, ou todos têm que operar milagres, ou todos têm que ter uma palavra de conhecimento, ou de sabedoria. Mas cada um coopera o dom que o querer do Espírito, bulete, o querer do Espírito, distribuiu, diero. Então a igreja que insiste em punir, em restringir a participação das pessoas nos cargos, no culto, por causa de falta de um ou outro dom, está indo contra a palavra aqui, e contra a instrução do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12. E também a pessoa que pensa que o objetivo é ter todos os dons, está também indo de encontro a uma soberba própria, uma vaidade própria, que não é correspondente à igreja, que nós não podemos prever e exigir que a vontade do Espírito Santo, Pneumatos, seja essa para a nossa vida. Não podemos exigir, é da vontade livre que ele opera, que ele distribui, diero. Então fiquemos nós muito satisfeitos, graças a Deus, pelos dons que o Senhor nos tem concedido, seja da palavra, seja do louvor, seja da operação de milagre, seja de línguas estranhas, seja de interpretação de línguas, seja de discernimento de espírito. Fiquemos satisfeitos com a divisão e com a nossa parte individual na divisão dos dons carismáticos, também na divisão dos serviços diaconios e também com a divisão das atividades energmatos, que é a faneria, que é a faneroses do Espírito, a manifestação do Espírito, opera na igreja. Shalom Hashem, espero que tenha aproveitado para o seu ministério, para a sua vida. A paz do Senhor.